Salve, meus bons, tranquilidade? Eu espero que sim, porque hoje a gente vai falar de um homem tão cruel que até a própria armadura o rejeitou. Um cavaleiro que transformou sua casa em um portal para o submundo. Será que o Cavaleiro de Ouro do signo de Câncer é um ardiloso transmutador ou seria ele um poderoso emissor? Hoje vamos explorar a história, habilidades e a mente por trás dessa figura macabra. E no final eu vou te dizer qual tipo de Nen combina mais com ele. Claro, com base na minha opinião. E aproveita e comenta aí qual tipo de name você acredita que ele vai ter. Aproveite também para deixar o like, se inscrever e bora pro vídeo. Nascido em 24 de junho, o guardião da Casa de Câncer nasceu na Itália e treinou na ilha da Sicília. Seu verdadeiro nome nunca foi revelado, sendo conhecido apenas pelo seu apelido, Máscara da Morte. Tal alcunha vem de um costume sinistro: colecionar os rostos de suas vítimas como troféus, eternizando-os na parede da Casa de Câncer. Máscara da Morte é um cavaleiro de ouro que rompeu com a moral tradicional. Ele é violento, sádico e pragmático. Vemos na saga do Santuário ele expressar que acredita que a justiça é moldada pelo poder e que os fins justificam os meios. Ele acredita que o lado mais forte é quem dita as normas e reescreve a história. Essa forma de pensar o levou a apoiar o mestre do santuário, mesmo que ele demonstrasse cometer atrocidades sem qualquer tipo de remorso. Ao mesmo tempo, ele tinha convicção e orgulho de suas próprias decisões, mesmo sabendo que estava errado, pois para ele vale de tudo se for para obter a vitória. Como Cavaleiro de Ouro, ele tem aquele pacote básico de resistência, velocidade e força. Sua técnica nomeada são as Ondas do Inferno. Este golpe apresenta duas variações. A que mais vemos é, com um movimento simples, ele conjura essas ondas espiraladas que são capazes de arrancar a alma do inimigo e enviá-la para o Yomosu Hirasaka, a entrada do submundo. Enquanto ele, como Cavaleiro de Câncer, consegue entrar e sair de lá quando quiser, mantendo seu corpo humano intacto, seus oponentes, alvos dessa habilidade, têm suas almas enviadas para o submundo, onde vagam em direção à morte. Para escapar dessa técnica, a força mental do oponente tem que ser tão poderosa quanto a do Máscara da Morte, ou o oponente tem que ter alguma técnica dimensional que o permita retornar ao seu corpo. A outra variação desse golpe é usada para causar dano com ondas que reverberam pelo corpo do oponente. Além disso, ele possui um poder mental tão absurdo que ele é capaz de atacar pessoas a quilômetros de distância usando telecinesia. Agora vamos analisar sua personalidade e tentar descobrir qual seria o tipo de Nen do Máscara da Morte. De cara, eu pensei em transmutação, mas olhando com mais atenção, ele pontua pouco aqui. Ele não é do tipo que engana ou é inconstante. Pelo contrário, ele é direto no que pensa e faz. E sim, colecionar rostos de pessoas mortas é um hobby bem único e medonho, então aqui eu diria que ele marca esse um ponto. Na manipulação, ele ganha dois pontos claros. Ele sempre joga no seguro e quando escolhe um lado, ele vai até o fim. Ele mesmo disse que só segue o Saga porque ele considera ele mais forte e ele é sua aposta de vencedor. Na especialização eu não vejo quase nada aqui, talvez aí meio ponto pela obstinação. Na conjuração ele tem a pontuação pela frieza, mas o que se destaca aqui é o planejamento. Ele analisa bem antes de atacar, escolhe alvos com cuidado e recua se a situação não lhe é favorável. Agora a disputa real fica entre reforço e emissão. Na emissão vemos um lado temperamental e às vezes impaciente, mas sem agir por impulso. Ele mantém o foco e é estratégico. Já no reforço, ele pontua quase todos os quesitos. Simples, determinado, direto e egoísta, raramente mente, só que novamente ele não é impossível. Suas escolhas são calculadas. Vemos isso quando ele não hesita em enfrentar Doku, que apesar de ser o Cavaleiro de Libra, é um idoso. Ou o Shiryu, que estava cego e ele já conhecia algumas das suas técnicas. Isso mostra que, apesar de agir com força, ele sabe medir suas batalhas fazendo escolhas lógicas e seguras. Por fim, por uma questão de pontuação, eu diria que o Máscara da Morte tem um Nen que estaria mais no campo do reforço, só que com bastante pontuação na emissão e uma forte inclinação para conjuração e manipulação, indo para essa parte mais lógica. Acho que ele teria uma distribuição como se fosse 50% reforço, 30% emissão, 10% conjuração e 10% manipulação. Agora, e se o Máscara da Morte fosse um personagem de Hunter x Hunter? Eu vejo ele sendo aquele tipo de mercenário que ele até se diverte matando, mas ele não faz isso de graça, né? Eu correndo um risco desnecessário. Eu acredito que ele faria o exame Hunter para poder ter a licença para matar sem punição, né? Tal como o Hisoka faz. E ele trabalharia como um assassino de pessoas poderosas e influentes do submundo. Teorizando um pouco sobre sua habilidade e o que ele poderia desenvolver em Hunter x Hunter, eu acredito que seria algo letal e ele não faria questão de esconder. Dentro de um raio de alcance médio ou curto, ele poderia conjurar ondas imbuídas com reforço
e com a emissão ele as propagaria no espaço atingindo alvos ao seu redor, talvez até controlando elas com manipulação. Essas ondas poderiam gerar uma agonia e uma dor tão excruciante que poderiam fazer o alvo implorar pela própria morte. Imaginemos que essa habilidade tivesse duas condições. A primeira seria que ele tinha que explicar como ela funciona, né? Que seria dessa maneira bem simples, propagando ondas imbuídas com reforço que causariam dor. Mas a segunda condição seria que, se o alvo expressar essa reação de dor, ele teria sua alma retirada do corpo e poderia ser manipulado pelo Máscara da Morte para criar aí suas máscaras de tormento ou até mesmo ser mandado para o submundo. Dá até para imaginar que ele poderia usar essas máscaras para poder ter vislumbres da agonia ou de memórias de seus inimigos, o que deixaria ainda mais macabra a habilidade e o faria ser um valioso mercenário, tanto em assassinato quanto em informações, um sádico cruel de um raciocínio lógico e frio. Mas e aí, você concorda que o tipo de lei do Máscara da Morte é o reforço, ou acha que ele se encaixaria melhor em outra categoria como transmutação? Comenta aqui embaixo e vamos discutir. Já aproveita e comenta também qual o próximo personagem dessa série. Chegou até aqui? Poxa, valeu demais, você é fera, certeza que não vai sair daqui sem se inscrever, curtir e comentar, né? Forte abraço e fui!